Olá, meus amores! Eu sou a Elaine, esse é o canal Cozinha da Elaine e hoje eu vim aqui para te falar por que que o seu bolo murcha e o que fazer para evitar que isso aconteça. Hoje minha bebê tá aqui, ela quis participar do vídeo. Fala oi. Fala oi, Oi, pessoal! oi pessoal. Então, gente, vamos lá. Quem é que nunca teve a decepção de preparar super bem um bolo lindo e de repente quando tira do forno o bicho desce todo? Eu sei bem como é, gente. Eu trabalho com bolo, eu vendo bolo, então é muito decepcionante quando isso acontece e já aconteceu comigo várias vezes, como vocês estão vendo aqui na imagem, até que eu entendi o que eu preciso exatamente fazer para que o meu bolo não murche, para que ele fique muito bonito e perfeitinho. Dica número 1, gente, não coloque ingredientes gelados na sua massa. Antes de bater a massa, se os seus ingredientes, principalmente líquidos, estiverem na geladeira, se tiver ovo, manteiga, açúcar na geladeira, tira um pouquinho antes de bater para que os seus ingredientes não estejam gelados na massa, porque se a massa estiver gelada, quando for levada ao forno, vai sofrer um choque térmico. O bolo é muito sensível, não aguenta muito choque térmico e o seu bolo provavelmente vai murchar. Dica número 2, verifica a validade do fermento, gente. Fermento que já venceu, ele não vai fazer crescer seu bolo. Pelo contrário, pode crescer um pouquinho e murchar depois, ou então pode nem sequer crescer o bolo. Outra coisa, quantidade de fermento. Nunca coloque fermento exageradamente, achando que o seu bolo vai crescer, vai ficar super fofinho, maravilhoso. Não, a quantidade de fermento tem que ser exata da receita. Não coloque fermento demais, porque senão seu bolo vai crescer, vai lá pra cima e depois, ele vai descer, ele vai murchar. E um erro grave é bater o fermento junto com a farinha, porque a farinha você vai bater mais tempo do que o fermento. O fermento você tem que bater só um pouquinho levemente assim com a mão, você mistura levemente, tá? Para que ele não perca o efeito dele, gente. Ou então se você vai bater o fermento no liquidificador, muito cuidado, dá só uma pulsadinha para ele misturar e pronto. Pronto, só isso. Não bata demais o fermento, não bata demais a farinha de trigo também. E não bata isso junto. Se você bate a farinha demais no bolo, o bolo pode correr o risco de ficar solado, gente. A farinha tem glúten, se você bate muito, vai ativar o glúten. Eu geralmente costumo fazer bolo em liquidificador. Então, assim, eu coloco o trigo no liquidificador, coloco aqui a farinha, mexo um pouquinho depois que eu bato, tá? Bem levemente. Quem estiver batendo na batedeira também, cuidado, ao bater demais, o bolo pode ficar solado. Outra coisa importantíssima, temperatura do forno. O forno, gente, não pode estar aquecido demais e nem também desligado quando você for colocar a sua massa. Então, ó, 10 ou 15 minutinhos antes de bater a massa, já liga o forno, liga na temperatura correta. Bolo geralmente assa entre 180 e 200 graus, né, filha? Uhum. E aí, então, aqui a Diana liga o forno, pra mim é forno elétrico, então não tem perigo, né, dela se queimar. É a bebê que liga o forno aqui pra mim. Eu digo, filha, liga o forno, ela já coloca lá em 180, 200 graus, geralmente. Essa é a temperatura que você vai assar o bolo. Então, já liga o forno Porque 10... o forno fica fechado e não se queime. Isso, isso. Então já liga o forno antes de bater a massa para o forno já ir aquecendo. Um forno super aquecido ou não aquecido, ele vai prejudicar muito o crescimento do seu bolo. Se ele não tiver aquecido, o bolo não cresce, pode ficar solado, né? Ou então se ele tiver muito aquecido, o seu bolo vai crescer muito rápido, não vai ter estrutura para aguentar e vai despencar. Uma outra dica, depois que você terminar de bater a massa do seu bolo, não demore demais para levar ao forno, tá? Já deixa aí a sua forma untada direitinho, não vai untar a forma depois de bater a massa. Já unta a forma, deixa aqui só esperando para poder receber a massa do bolo para levar ao forno já. E outra dica que eu vou dar aqui, talvez seja a dica principal, é muito sério quando as pessoas, desde antigamente, dizem, não abra seu forno logo, espera um pouquinho, espera pelo menos 30 minutos. Gente, espera de 20 a 30 minutos para poder abrir o seu forno, porque o forno tá lá quentíssimo, o bolo tá lá preparando, e aí de repente você abre, entra ar, e isso vai prejudicar muito sua massa. O bolo é sensível, a gente precisa tratar com cuidado, com carinho, então não abra o seu forno antes de 20 minutos pelo menos. E agora a última dica é depois que o bolo já tá assado, depois que o bolo tá pronto. Muita gente assou o bolo, desliga o forno, tira e coloca o bolo no lugar frio, coloca o bolo na mesa, ou então na pia, né, em algum canto assim que vai estar frio. Isso dá um choque térmico terrível e o seu bolo que está lindo, maravilhoso, pode ocorrer dele murchar. Você preparou um bolo perfeito, tira do forno, ele tá perfeito e depois ele murcha, pode ser por causa do choque térmico. Então, o bolo tá pronto, deixa ele um pouquinho no forno, espera o forno esfriar mais um pouquinho para poder tirar o seu bolo, né? Não coloque em um lugar gelado, porque ele pode sofrer um choque térmico, isso é importantíssimo
para o seu bolo se manter do jeitinho que você tirou do forno. E é claro, gente, só tire do forno depois que o bolo estiver assado. Bolo cru vai afundar, com certeza. Então, gente, essas são as dicas que eu tenho para dar para vocês. Se você seguir isso, com certeza o seu bolo não vai afundar mais. É claro, imprevistos acontecem, né? Mas se seguir essa dica vai dar super certo. Se você gostou do vídeo, já deixa o seu like e se inscreve no canal. Um abraço da cozinha da Elaine e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal! Tchau, pessoal.